Estamos falando sobre sistemas operacionais e agora então a gente vai ver um dos assuntos mais cobrados em questões de concurso público de tudo quanto é banca possível, que é a gente falar sobre o nosso bravo Windows 7, tá? O Windows 7 é um dos sistemas, é uma das versões do Windows mais estáveis, uma das mais importantes. E olha, as versões dos sistemas operacionais em si, elas não têm grandes diferenças entre as versões. As operações, os recursos, a partir do Windows 7, são praticamente os mesmos recursos que você tem em todas as versões posteriores ao Windows 7. Então, vamos prestar bastante atenção em tudo que a gente vai ver a partir de agora, porque isso é comum, tá, em todas as versões que a gente tem aí a partir dessa versão do Windows, do sistema operacional Windows. Vamos lá então, olha aqui, ó. Bom, o Windows, né, ele é um sistema operacional que, como a gente também já comentou, ele oferece uma interface gráfica para os seus usuários. E aí a gente também já falou sobre isso, né? A interface gráfica é a possibilidade que eu tenho de interagir com o sistema operacional utilizando recursos gráficos, utilizando ícones, movendo o mouse pela tela, e isso, né, é bem mais fácil do que se eu tivesse que usar modo texto, onde eu teria que memorizar comandos e saber a finalidade de cada um deles. Como qualquer sistema operacional, o Windows 7 tem a finalidade de gerenciar recursos do sistema. Essa é a finalidade do sistema operacional. Qualquer sistema operacional tem essa finalidade. O sistema operacional Windows, ele é multiusuário. Aí é importante a gente guardar o seguinte: quando eu digo que o sistema é multiusuário, significa que ele permite que vários usuários utilizem o sistema simultaneamente. Eu posso ter vários usuários, eu posso fazer uma configuração no Windows onde haja mais de um usuário trabalhando com ele, tá? No Windows, eu posso cadastrar quantos usuários eu quiser. Numa empresa, por exemplo, eu posso ter 10, 20, 100, sei lá quantos funcionários. Cada um vai ter uma identificação. Na hora que aquele funcionário vai começar a trabalhar, ele vai fazer uma operação que a gente chama de login. Nesse login, ele vai se identificar, ele vai dizer o seu nome de usuário, a sua senha. O sistema vai consultar aquelas informações e, estando tudo certinho, o sistema vai permitir que aquele usuário entre no sistema, ou seja, que o usuário possa utilizar os recursos do sistema. E ele também é multitarefa. Preste atenção se você nunca ouviu falar nisso, tá? Isso também é um termo que costuma aparecer em questões de provas. Multitarefa é o seguinte, é bem simples. Como o próprio nome já nos sugere, multitarefa quer dizer que o sistema operacional permite a execução de várias tarefas simultaneamente. E aqui, quando eu estou usando o termo tarefa, eu estou me referindo a programas. Você que está me assistindo sabe muito bem disso. Você pode, por exemplo, estar editando um documento no Word, abrir uma janela do Google Chrome para você consultar alguma coisa numa página da internet. Então, nesse momento, você vai ter duas tarefas em execução. Uma, o Word, a outra, o Chrome. E assim eu posso ter quantas tarefas eu precisar. Eu posso abrir uma outra janela do Excel, eu posso abrir uma janela do PowerPoint, ou seja, multitarefa é a capacidade do sistema operacional executar várias tarefas simultaneamente. O Windows é multitarefa. Nem sempre foi assim. Eu já trabalhei com um sistema operacional monotarefa, onde você executava um programa. Se você quisesse executar outro programa, tinha que aguardar o término da execução do primeiro, para só então, quando o primeiro terminasse, você então poder executar o próximo programa e assim sucessivamente, tá? Então, existem sistemas operacionais multitarefa, como é o caso do Windows, e no passado já existiram sistemas operacionais que eram monotarefa, tá? Então, essas são as características do Windows. A possibilidade de trabalhar com a interface gráfica,
A função do sistema operacional é gerenciar recursos do sistema, o Windows é multiusuário, o Windows é multitarefa. Bom, requisitos mínimos para a gente poder trabalhar com o Windows. Isso é uma coisa que a gente geralmente ignora, mas no nosso caso, nós que estamos envolvidos com concurso público, precisamos lembrar, tá, que existem alguns requisitos mínimos para você poder instalar o Windows 7. E olha, aqui não há eufemismos, tá? Aqui eu vou direto no assunto. Tem que decorar isso que está aí. Não tem jeito, tá? Tem questão de prova que vai listar algumas condições para você dizer quais delas são requisitos mínimos para instalar o Windows 7. Então, tem que decorar isso que está aí, tá? Para instalar o Windows 7, o processador tem que ter velocidade de no mínimo 1 GHz, tá? E precisa ser de 32 bits ou mais, tá? 32 no caso, né? Ou 64 bits. Mais do que 32 é 64, tá? Precisa ter memória RAM de no mínimo 1 GB, ok? Para trabalhar com um sistema de 32 bits, ou 2 GB se o Windows for de 64 bits, ok? Precisa de espaço em disco de 16 GB para 32 bits, ou de 20 GB se o sistema for de 64 bits. E ainda a placa gráfica tem que ter o DirectX 9, tá, com driver WDDM 1.0 ou superior. Olha, essa história aí da placa de vídeo, tá, ela pode parecer complicada, mas não se preocupe não. Qualquer placa de vídeo razoável, né, pode ser bem simples, tá? Ela tem esses recursos que foram listados aí, ok? Dispositivo gráfico DirectX 9 e o WDDM 1.0. Isso daí é simples, tá? As placas de vídeo mais simples já vêm com esse recurso disponibilizado, ok? Muito bem. Isso daqui é a janela do Windows 7, tá? E aí, né, você está vendo o que a gente chama de área de trabalho, né? Essa área que está aparecendo aqui é a área de trabalho. Que também pode ser chamada de desktop. Então, isso é a primeira tela que aparece quando a gente começa a trabalhar com Windows, é chamada de desktop. Nessa área de trabalho, a gente está vendo aqui vários ícones que nos permitem acessar pastas, programas, arquivos, etc. Aqui nós temos alguns gadgets. Esses aqui são os gadgets que eu escolhi para usar. E aqui embaixo a gente tem a barra de tarefas. A gente vai ver também em detalhes cada um desses recursos, tá? Como a gente já falou, uma das principais características do Windows é o fato dele permitir que nós trabalhemos com uma interface gráfica. Então, no Windows, nós podemos trabalhar com caixas de diálogo. Isso daqui é um exemplo de caixa de diálogo, tá? E isso daqui é um menu. Então, né, como o Windows ele nos dá essa plataforma gráfica, ele nos permite, então, trabalhar com essas formas gráficas que acabam simplificando a nossa vida. Quando a gente tem que trabalhar com um sistema operacional que opera em modo texto, a gente acaba tendo que guardar comandos, saber os parâmetros que o comando aceita. E aqui não. Aqui, né, as caixas de diálogo, em que a gente praticamente dialoga com o sistema operacional, né, e os menus facilitam bastante a nossa vida. Eu sempre gosto de enfatizar a facilidade que isso traz para nós, né? Aqui, por exemplo, você está vendo que o sistema operacional ele está praticamente falando comigo. O sistema operacional me fez uma pergunta em português claro, direto, objetivo. Deseja salvar as operações em árvore informática? Quer dizer, é como se alguém estivesse falando comigo, né? Isso
É uma das principais características do Windows, essa facilidade que ele dá na interação entre o usuário e o sistema, tá? E eu respondo a essa pergunta que me foi feita pelo sistema operacional também de forma clara, direta, simples. Eu posso responder salvar, eu posso responder não salvar, ou eu posso responder simplesmente cancelar, tá? Então, isso torna o uso desse sistema realmente muito simples. Olha aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui também algumas coisas que costumam aparecer em questões de prova, que parecem ser muito simples, mas nem sempre a gente as tem tão claras assim, tá? Então, olha, como é que a gente pode abrir um objeto? Abrir um arquivo, abrir uma pasta, abrir um programa. Primeira coisa é apontar para o ícone do objeto que a gente quer abrir e aplicar um clique duplo, né? Eu já comentei isso com vocês, mas vou comentar de novo. As provas de concurso público, elas consideram que o Windows está em sua configuração padrão. Então, na configuração padrão, o Windows está configurado para pessoas destras. E configurado para pessoas destras, quando a questão fala clique duplo, clique simples, está se referindo ao botão esquerdo do mouse. Quando a questão se referir ao botão direito, vai estar escrito lá, caso o usuário aponte para o ícone tal e use o botão direito, então a regra é bem simples. Se não tiver escrito que é para usar o botão direito, não tiver explícito que é para usar o botão direito, é porque é para usar o botão esquerdo, tá? Então aqui quando eu falo clique duplo, obviamente é o botão esquerdo do mouse. Você aponta para o ícone de um objeto, clique duplo, o objeto é aberto. Clicar e pressionar Enter. Bom, aí é o seguinte, quando você dá apenas um clique no ícone de um objeto, o objeto fica selecionado. Aí, se você apertar Enter, aí o objeto é aberto. Ou a gente pode clicar com um botão direito do mouse. O botão direito do mouse serve para abrir um menu de contexto. Já falamos sobre isso também. O menu de contexto é um menu que vai ter opções que vão estar relacionadas com aquilo que a gente estiver fazendo naquele momento. Então, se eu apontar para o ícone de um objeto e clicar com um botão direito, eu vou obter um menu, né, como esse aqui, por exemplo, e nesse menu eu vou ter o comando abrir, que também me permite abrir um objeto. Aí, muita gente pensa assim, mas eu vou ter que decorar isso tudo? Claro que vai. Mas quando eu quero abrir um arquivo no meu computador, eu dou um clique duplo e pronto, não preciso saber os outros. Para você usar na sua casa, no seu trabalho, se você souber uma operação e funcionar para você, tá bom. Mas se você vai fazer prova de concurso público, você tem que saber todas, porque a banca pode escolher qualquer uma das opções para te perguntar numa prova. É simples assim. Então, você tem que saber todas essas opções que eu acabei de te dizer, porque qualquer uma delas pode cair em prova e seu objetivo, obviamente, é acertar o maior número de questões e, para acertar, você vai ter que saber isso aí, tá? Bom, vamos falar agora sobre upgrades, tá? E upgrade, em inglês, significa melhoria, né? Então, toda vez que a gente fala em upgrade, é porque isso está relacionado com uma melhoria. Se o cara é Flamengo e vira Vasco, ele fez um upgrade, melhorou, vai ser mais feliz, tá? Então, quando a gente fala em upgrade, a gente está falando em melhoria. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, em alguns upgrades que o Windows 7 tem em relação aos seus antecessores. Vamos lá. No Windows 7, a gente tem um recurso que se chama Ready Boost. Permite aumentar o desempenho do computador ao aproveitar o espaço de um pendrive ou cartão de memória, como alternativa para a memória RAM, quando esta atingir a sua capacidade total. Então, olha só, você tem um computador que tem um Windows 7, você espeta lá um pendrive. Ou se o seu computador tiver entrada para cartão de memória, você bota lá o cartão de memória, vai no Windows 7 e configura para ele acionar o Ready Boost. Então, o sistema passa a usar o espaço disponível naquele pendrive ou naquele cartão de memória
como uma extensão da memória RAM, como uma área extra da memória RAM. Então, você vai obter aí uma melhoria no desempenho. Não é nada de outro mundo, mas, de fato, né, esse recurso, como ele aumenta a capacidade da RAM, você acaba tendo aí uma melhoria de desempenho. Então, na sua prova, quando falar em Ready Boost, lembra que é esse recursozinho que a gente tem do Windows. Gadgets são mini programas que oferecem informações rápidas e acesso fácil a informações utilizadas com frequência. Olha aqui, eu te mostrei aqui na minha janela, né, na minha área de trabalho, alguns gadgets que eu uso aqui, né, no Windows 7. Então, por exemplo, eu tenho aqui um gadgetzinho que me dá a percentagem de uso da minha memória RAM e do meu processador. Um outro gadget aqui é um calendário, tá? Eu tenho um gadget aqui que me dá condições do tempo. Então, existem vários outros desse tipo que tem várias funções mais ou menos assim, né? Que vai colocando lá fotos como se fosse uma apresentação, né? E informações sobre mercado financeiro. Os gadgets tinham essas características aí, tá? Nós temos aqui a nossa interface Aero, que é o nome que a Microsoft dá ao conjunto de recursos visuais disponível no Windows 7. Nessa interface Aero, nós temos animações e janelas translúcidas que podem ser personalizadas pelo usuário. Além disso, a gente tem também a opção de visualizar miniaturas das janelas que estão abertas. Então, olha só, deixa eu falar aqui um pouquinho sobre isso para trazer isso mais para perto de nós, tá? Animações é o seguinte, você já deve ter reparado que no Windows, muitas vezes quando você aponta para um determinado ícone, ele tem um movimento ali sutil, né? A gente chama esse movimento de animação. Isso torna a utilização do sistema mais agradável, não é aquela figura estática. Às vezes a gente não percebe, mas essas pequenas animações, esses pequenos movimentos, tornam mais agradável a experiência com o sistema operacional. Janelas translúcidas, isso daqui é o seguinte, quando cita aqui janela translúcida, é porque... Aqui não tem, peraí, vamos voltar aqui. Aqui vai ter. Se você reparar na área de trabalho aqui, tá? Nessa parte aqui da nossa barra de tarefas, tem uma barrinha vertical. E se você posicionar o cursor nessa barrinha vertical, a janela que estiver sendo exibida no momento vai ficar translúcida. Translúcida, Maurício? Translúcida, transparente. Você está no Word, aí você aponta para essa barrinha aqui que eu marquei aqui nesse slide, você vai ver que em vez da janela do Word, você vai ver a área de trabalho. É isso que é o translúcido, tá? Que a Microsoft comentou aqui no nosso bravo Windows 7, tá? Eu tirei essas informações aí da Microsoft. Então, quando ela se refere a ficar translúcido, é isso. E vídeo em miniatura, visualização em miniatura, mesmo se for um vídeo ao vivo. Isso daqui é o seguinte, você repara que eu estava com duas janelas abertas, tá, no meu navegador. Então, quando eu apontei aqui para o ícone do meu navegador, tá, eu visualizei em miniatura as duas páginas que eu estava acessando com o meu navegador. E, caso eu estivesse assistindo algum vídeo, por exemplo, no Windows Media Player, se eu apontar para o íconezinho do Media Player, apareceria aqui uma miniatura com o vídeo em reprodução, tá? Então, isso é um recurso bem interessante também, que a gente tem no Windows 7, tá? E que a gente deve guardar. Eu sempre gosto de mencionar o seguinte, quando a gente está trabalhando com Windows, a gente vê essas coisas, às vezes não usa e às vezes nem sabe que existe. Então, eu estou mostrando aqui para você porque isso cai em prova. Você tem que saber que isso existe, né? Você tem, né, esses recursos aqui que foram mencionados.
Ah, no Windows tem um negócio chamado Aero? Tem. O que é o Aero? Conjunto de recursos visuais. Recursos visuais quais são? Pequenas animações, animações sutis. O íconezinho se mexe quando eu aponto para ele. Janela translúcida, quando eu aponto para um determinado lugar da barra de tarefas, a janela que eu estou usando fica translúcida, né? Visualização em miniatura, é só isso aqui, ó. Você aponta para o ícone de um dos seus aplicativos na barra de tarefas e aí aparece miniatura daquele programa que você está utilizando, ok? Vamos ver aqui alguns recursos do nosso Windows 7. A gente está vendo os upgrades, né? Estamos vendo aqui agora, então, um recurso que a Microsoft chama de AeroShake. O AeroShake facilita encontrar uma janela na área de trabalho. Sacudir o mouse oculta ou exibe janelas, deixando visível em primeiro plano apenas a sacudida. Olha, isso daqui é o seguinte, deixa eu explicar melhor aqui. Vamos supor que você tenha várias janelas abertas lá no Windows 7. Aí aquilo está te confundindo, tem muita coisa aberta, você está um tanto quanto confuso. Se você quer que apenas uma daquelas janelas fique visível, você vai clicar na barra de título daquela janela, que é a primeira barrinha lá de cima, mantém o botão esquerdo pressionado e sacode o mouse. Faz assim com o mouse, ó, rapidinho. Quando você dá essa sacudida com o mouse, só aquela janela que você sacudiu fica aparecendo. Todas as demais são minimizadas. E se você quiser que as janelas voltem a aparecer, você clica de novo na barra de título da única janelinha que está visível, dá outra sacudida no mouse e as demais janelas voltam a ser exibidas. Tá? Então, esse recurso a Microsoft chama de AeroShake, né? No Windows 7 está disponível nas versões Home Premium, Professional e Ultimate. No Windows 7 nós temos um outro recurso que é o AeroPeek, que é o tal que deixa a janela translúcida. Você está vendo aí, né, no nosso slide que no linguajar da Microsoft esse recurso dá ao usuário o poder da visão de raio-x, né? Grande bobagem, né? Mas enfim, permitindo enxergar através de outras janelas abertas. Então, isso daqui, ó, é o seguinte, é o que eu acabei de te mostrar, né? Eu estou aqui visualizando uma página da internet. Beleza. Se eu posicionar o meu cursor nesta pequena barra, que a Microsoft chama essa funcionalidade de AeroPeek, automaticamente a janela que eu estou vendo neste momento ficará translúcida, ou seja, eu passarei a ver a janela da minha área de trabalho, né? A janela vou passar a ver a área de trabalho propriamente dita. Então, a AeroPeek é simplesmente o recurso que permite com que, ao apontar para esta pequena barra aqui, automaticamente seja exibida a minha área de trabalho, que eu também posso chamar de desktop. O detalhezinho aqui é o seguinte, ó. Quando eu posiciono o cursor neste local que está aqui em apreço, né, enquanto eu mantiver o cursor sobre este local, eu vou visualizar a área de trabalho. Se eu quiser mudar definitivamente para a área de trabalho, ou seja, se eu quiser trabalhar na área de trabalho, eu vou clicar nessa pequena barrinha que aí está. Então, você guarda assim, tá? Posicionei o cursor nessa barrinha, a área de trabalho vai ser exibida enquanto eu mantiver o cursor nessa posição. Se eu quiser efetivamente passar a trabalhar na área de trabalho, eu vou clicar nessa barrinha e, então, passarei a trabalhar na minha área de trabalho. E deixa eu só te mostrar aqui mais um recurso que é o chamado de Snap, que é um recurso que permite ajustar as janelas abertas. Eu posso fazer com que a tela exibe duas janelas simultaneamente, mas isso eu posso fazer normalmente, né? Se eu tenho dois aplicativos abertos, o Windows vai me mostrar normalmente as janelas de ambos. Mas com o Snap eu posso trabalhar em ambas as janelas. Então é o seguinte, ó, se eu quiser, eu posso clicar numa das minhas janelas abertas e mantendo o botão esquerdo pressionado aqui no local não utilizado da barra de título, eu vou arrastar essa janela até bater na borda esquerda do meu monitor. Quando bater na borda esquerda, essa janela que eu arrastei para a esquerda, ela passa a ocupar
metade da minha tela. E a outra janela, eu vou clicar aqui também num local não utilizado da minha barra de título e vou arrastar para a borda da direita. Quando essa janela bater na borda da direita, aí ela passa a ocupar a outra metade da minha tela. Então, isso é um recurso muito útil, que eu uso bastante quando estou preparando meu material. É comum, quando eu estou preparando meu material, eu precisar rapidamente pegar alguma coisa que está na janela de um programa e passar para outro, tá? E aí eu posso usar esse recurso Snap, eu vou ter as duas janelas simultaneamente na mesma tela, posso clicar numa e arrastar para outra sem nenhum problema, tá? Lembrando, no Windows eu sempre pude colocar duas janelas visíveis simultaneamente, mas não interagir entre elas, tá? Se eu não estiver usando o Snap, quando eu clicar num recurso e passar para outra janela, a próxima janela vai ficar em primeiro nível, a anterior vai ser minimizada. No Snap, eu posso trabalhar com essas duas janelas simultaneamente, ok? Então, beleza, já vimos alguns aí recursos do Windows 7. Vamos voltar para ver outros recursos já já.